E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e sempre com a orientação dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da rádio. Vamos iniciar mais um programa com estudo do livro Nosso Lar. Nós estamos estudando o capítulo 42, não é? O título do capítulo é A Palavra do Governador. No último programa, nós conversamos sobre a impressão que o André Luiz nos passa do momento em que ele vai assistir à preleção do governador, né? E ele nos passa as suas impressões quanto à figura desse espírito que ele nunca havia encontrado assim tão mais de perto. E aí ele nos passa que o governador, ele tem um vulto nobre e imponente, e ele, ao mesmo tempo, parecia estampar na fisionomia a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Resumindo, é o equilíbrio. Então a gente consegue ver que tudo nele está equilibrado. Ele já desenvolveu tanto o seu amor quanto a sua sabedoria. E nós vimos também que o André Luiz, no último programa, que o André Luiz observa que ele se apoiava num bordão, que é um cajado na realidade. E a gente comentou que os espíritos, eles no mundo espiritual, eles continuam tendo as suas preferências de aparência, né, principalmente os mais elevados. Eles decidem como gostam de se apresentar. E no caso do governador, ele gosta de se apresentar, porque ele diz aqui que ele apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil, mas ele gostava de, né, ter esse cajado junto dele. E agora nós vamos continuar a leitura do capítulo. Nós estamos no parágrafo 16 do capítulo 42 e começa assim: satisfazendo minha curiosidade, Salústio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Né? A gente até comentou que essas preferências, né, a própria individualidade de cada espírito fica marcado nele, não tem como, não é? A gente comentou que Chico Xavier contava aos seus amigos que nas reuniões, quando o doutor Bezerra adentrava o salão, todo mundo ia em cima dele, porque o doutor Bezerra tem essa atitude patriarcal, tanto que nas mensagens ele coloca filhos e filhas do coração, ele tem toda uma atitude nesse sentido, né, de aquele paizão. Já o Emmanuel, quando adentrava o salão, o Chico contava que abria-se uma clareira, todo mundo se afastava para ele passar. Tal o porte dele. É a característica de cada espírito, porque cada um de nós somos uma individualidade, temos os nossos gostos, as nossas preferências, não é? E então,
o governador de nosso lar, a vontade dele é sempre aparecer com esse cajado, né? Então, é por isso que o Salustio disse que ele gosta, né? Uma dessas atitudes patriarcais é andar com um cajado, porque na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, os patriarcas, eles tinham um cajado. Moisés tinha um cajado, Abraão tinha um cajado, a maioria deles, Jacó, todos possuíam um cajado. É como se fosse a pessoa que está ouvindo, vendo aquilo, talvez transmita maior segurança. Não que seja necessário ele transportar um cajado, porque não é assim. Ele anda É como bem... nós até comentamos em programas passados, que há espíritos missionários socorrendo irmãos infelizes em zonas de umbral e que são trajados com a moda das religiões que eles frequentaram na Terra. Seja na Igreja Católica, seja no Centro de Umbanda, na Igreja Evangélica, da maneira para poder aqueles que estão ouvindo, que estavam vinculados ou conhece alguém que estava vinculado àquela religião e estejam realmente arrependidos, querendo se melhorar, transmita mais segurança. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos um exemplo disso, de uma caravana socorrista que vai às zonas de umbral, e dessa caravana, que o André Luiz está lá a título de aprendizado, é claro, mas nesta caravana tem um padre vestido com a indumentária sacerdotal, Padre Hipólito, o nome dele. E ele fala e tal, e todo mundo que está vendo ali, muita gente vinculada ao catolicismo, vê nele um padre falando, então sente mais segurança. É natural, ainda característico de quase todos nós, espíritos ainda inferiores, necessitamos disso. No livro Memórias do Suicida também, a gente vê alguns orientadores lá, eles trabalham com a indumentária hindu, alguns de turbante, não é? Alguns até e na maneira hindu antiga, não a hindu moderna, mas a hindu antiga, né? O modo, e outros não. Um dos orientadores um é padre, que é o Padre João, se eu não me engano, que toma conta do manicômio. Ele está vestido como padre. E tem um outro também que é um jovem, muito jovem, esse não se traja à maneira hindu, que é o que fala sobre o Evangelho de Jesus. Eu agora esqueci o nome desse, mas o Epaminondas de Vigos, o Omar Súria, todos eles ainda, né, o Teócrito, que é o coordenador, a indumentária deles é hindu, como o Marco colocou, porque de alguma maneira eles se sentem também bem se apresentando daquele jeito e para ajudar aqueles que vão receber, né, a tutela lá no Hospital Correcional Maria de Nazaré. E ele fala também, Tereza, que considerando que se deve administrar com amor paterno. Olha, a gente sabe que a administração, ela vem junto, uma boa administração, com ela vem junto uma disciplina. E na nossa inferioridade ainda, na grande maioria de nós, a gente não consegue ainda, eu pelo menos não entendo, assim, administrar com disciplina e amor paterno é difícil, é muito difícil. Quem já chefiou algum setor, ou então dentro de casa, quem tem muitos filhos e tem que administrar, não é? A gente sabe que na família estão reencarnados muitos daqueles, como diz, eu acho que a Joana de Ângeles, os inimigos queridos. E aí administrar com disciplina e amor paterno. Mas isso é a característica do espírito que já atingiu uma certa evolução e é o equilíbrio que ele tem. Aqui no capítulo 2 do livro Os Mensageiros, a gente tem relatado aqui o Tobias. O Tobias fala para o André Luiz, ele vai apresentar ele ao Aniceto, porque o André Luiz vai trabalhar também no Ministério das Comunicações, porque ele já está nas câmaras depois, né, e tal. E aí ele fala, você explica para ele, nós somos aqui a instituição do homem novo,
que é a instituição do homem novo? É o futuro, né? O futuro da humanidade. É onde o erro é compartilhado com todos e o acerto não é propriedade de cada um. Quer dizer, se você acerta, não foi eu que fiz, não é assim. Então isso já denota um novo modo de trabalho, de participação daqueles que estão na atividade de algum setor. Agora nós, quando desencarnarmos, não vamos de pronto conseguir, né, acessar certas reencarnações para podermos nos apresentar com aquela indumentária. A maioria de nós vai se ver como estava aqui encarnado. E aí, porque essa habilidade, ela pertence aos espíritos superiores. O Raul Teixeira conta que uma vez o Camilo, que é o mentor espiritual dele, avisou a ele que ele se preparasse, que quando ele dormisse em desdobramento, levaria ele a uma reunião no mundo espiritual para ele ia assistir, ia poder ver o Dr. Bezerra de Menezes, que o Dr. Bezerra de Menezes estaria lá. E ele ficou animado, só que quando chegou lá, ele procurou o Dr. Bezerra de Menezes, procurou e não achou. E aí falou pro Camilo, né, você falou que o Dr. Bezerra estaria aqui na reunião, mas ele está, olha ele ali. E quando ele olha, ele vê um jovem trajado à grega, não é, com uma indumentária dos gregos antigos, né, provavelmente. E aí ele se espanta, aí o Camilo explica isso para ele. O espírito, ele pode se apresentar, o superior, de acordo com a vontade dele. Naquela reunião específica, ele preferiu se apresentar daquela maneira, por algum motivo. O mesmo motivo que o Marco falou, que o padre Hipólito vai nas regiões de trevas ajudar quem está... né, quem acredita, quem militou, vamos dizer assim, quem frequentou a Igreja Católica. Naquela reunião específica, o doutor Bezerra estava como um jovem grego. Mas nem sempre é assim. A maioria dos videntes retratam o doutor Bezerra e o próprio Chico como senhor de cabelinho branco, barbudo, né? Como da última encarnação aqui no Brasil, mas ele sabia acessar outras encarnações e resolveu naquela reunião se apresentar como a maneira grega. Então, é para a gente ver aqui que os espíritos superiores, eles vão se apresentar conforme lhe aprazem, né? A roupa, né? Dependendo da circunstância. E a gente também faz isso. Ninguém vai à praia de terno, né? Deveria, a gente de vez em quando também a gente sabe que determinadas ocasiões precisa de uma roupa especial, menos especial, mais formal, mais informal, a gente também sabe disso. Estamos aí na doutrina para nos desprendermos também desses, vamos dizer assim, desses vícios, dessas manias, né? Não é vício, não é vício, né? Costume, mania. Dos costumes, desculpa, o termo dessa, desses costumes, desses hábitos, nos desprender disso. É necessário usar o branco. Respeitamos, com certeza respeitamos aqueles irmãos que usam o branco nas suas sessões, das suas religiões, suas reuniões. Eles estão nesse estágio ainda. Agora, não é necessário usar o branco. É isso que o Espiritismo, né? O Marco Antônio e a Teresa, pelo amor de Deus. É o Espiritismo que vem ensinar isso. Não é necessário uma intermediação também de uma imagem de gesso ou de pedra para que eu faça a minha oração. Mas se eu tenho necessidade daquela imagem, tem que eu fique com a imagem, não tem problema. Mas o desprendimento disso vai acontecer na medida da nossa evolução intelectual, vamos dizer assim, do nosso conhecimento, porque a oração, estou falando da oração agora, ela é direta com Deus. Eu não preciso de uma imagem, assim como não preciso de uma indumentária, assim como não preciso de uma pulseirinha que eu use, uma fitinha que eu use no braço. Mas se sente bem assim, tudo bem. Agora, na doutrina espírita, a gente pode e deve evitar isso. Na casa espírita, por exemplo, porque ali já é um lugar, o centro espírita, a casa espírita, já é o lugar da gente começar a raciocinar diferente perante a vida. Não somos melhores que ninguém, de jeito nenhum. Pelo contrário, somos os mais necessitados. Mas já somos diferentes no raciocínio. É nisso que a gente tem que cultivar o desprendimento, porque é o progresso intelectual que impulsiona o progresso moral, conforme os espíritos explicam.
Então, continuando. Agora no parágrafo 18. Sentando-se ele, o governador, na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino A Ti, Senhor, nossas vidas. E aí nós vemos o poder da música na ambientação de qualquer reunião que se faça. A música, ela toca na alma de todos nós, ela realmente, entra como se entrasse pelos poros e fosse lá no âmago da nossa alma, e ela pode, nos elevar se for uma música calma, tranquila, com um conteúdo moral elevado, ou ela pode nos excitar de uma maneira muito negativa. Nós, no livro Libertação, no capítulo, depois eu vejo o capítulo, eu acho que é o capítulo 4 ou capítulo 5, o André Luiz, ele vai com o Gúbio, eles vão numa cidade estranha, que é uma cidade nas trevas, e eles chegando lá, eles vão assistir uma cerimônia. Aqui, nosso lar, ele está assistindo a cerimônia, da preeleição do governador. Aqui ele vai assistir a uma reunião presidida por alguns espíritos bem endurecidos, bem desequilibrados. E aí ele pergunta assim, que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sede gestatória das cerimônias papalinas, porque nesse livro ele vai encontrar junto com Gúbio o espírito de Gregório, que foi um papa. Ele foi Gregório IX, ele era contemporâneo de Francisco de Assis. Então, e essas cerimônias, ainda lá, eles tinham, olha só a individualidade, eles queriam ainda suas cadeiras papais, e era assim que ele e outros entraram, Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos, porque eles estavam vestidos à romana, e eles tinham uma machadinha, que é esse instrumento simbólico, e alinharam-se corretos perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos do tronos. Tambores variados rufaram como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Então, para a gente ver que a música, ela pode ser usada em tratamentos. Nós hoje temos a musicoterapia, que ajuda muitas crianças com problemas psíquicos, crianças com autismo. Ela ajuda bastante. Então, ela tem esse poder. Na reunião do governador em nosso lar, foram as crianças, junto com o coro lá da governadoria, que cantaram as músicas, fazendo o ambiente ficar bem mais agradável. Aqui, o objetivo da música é outro, é poder causar medo, as pessoas ficarem já atemorizadas pelo que vai acontecer, é para insuflar, também, no caso neles, o tal dos julgadores, um poder, porque ele fala da questão aqui como se fosse uma coisa militar, a música, que é a música que impulsiona para você fazer alguma coisa. Então, e realmente, como ele coloca aqui, a música era semi-selvagem. Imagine que ritmo desagradável era esse, mas tinha um objetivo. Então a música, ela é usada, só que Kardec, os espíritos dizem a Kardec que a nossa música é muito diferente, da música celeste. Nós estamos aqui muito longe. O Livro dos Espíritos, na questão 251. Aqui Allan Kardec pergunta aos espíritos: são sensíveis à música os espíritos? E os espíritos respondem: aludes à música terrena?
que é ela comparada à música celeste? Não é que a música terrena seja ruim, péssima, não é? Claro que tem as coisas aí que, pelo amor de Deus, né? Mas tem muita coisa bonita, muita mesmo, tanto na música clássica quanto na música popular, né? E aí ele compara com a música celeste, aí é diferente, né? É o que a gente não tem ideia. Então nós estamos aqui no nosso lar, na colônia, o governador vai fazer uma palestra numa época de guerra, em que o mundo estava abalado com o começo da Segunda Guerra. Hitler invade a Polônia e a partir daí começa a Segunda Guerra. Então, eles estão abalados, mexe com a estrutura do globo inteiro. Nosso lar está diretamente ligado aqui às zonas de umbral. Ele está na periferia do umbral, uma colônia de refazimento. Por isso a necessidade das palestras, da harmonização do ambiente para o governador falar. Quer dizer, o nosso lar já tem uma harmonização, mas nós estamos vendo aqui um preparo maior ainda. E ele coloca a música. Por isso nós estamos falando da música, a importância da boa música. Aqui na Revista Espírita de maio de 1861, o espírito Lamennais, esse francês é complicado, mas tudo bem, Lamennais, ele diz que a música, que é um dos ramos da arte, pertence inteiramente ao domínio da sensação, né? Ele fala que, ele continua mais adiante, a música, a meu ver, é a arte que vai mais diretamente ao coração. Então ele diz isso. E também na Gênese, capítulo... isso aí não. Eu vou pular essa parte porque aí já complica, mas é mais adiante. Então ele fala isso da sensibilidade da música. E os espíritos, lá na pergunta 251, voltando à pergunta 251, adiante na resposta ele fala assim: a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Então, quanto mais a qualidade sensitiva for desenvolvida em nós, a música vai interferir cada vez mais para o bem e para o belo, não é? Que é o que está acontecendo aqui na reunião do governador, né? De suma importância num momento como esse. Eu estou lembrando aqui, eu não sei onde é que isso está, mas vou procurar. Eu não sei se é no livro dos médiuns, eu acredito que seja no livro dos médiuns. Uma menina, ela está numa reunião, ela é médium, é uma mocinha, ela está numa reunião mediúnica, e mostram para ela estava meio na dúvida na questão da música no mundo espiritual, da harmonia no mundo. E aí o espírito pede a ela que vai levá-la para ela ver o que é a música celeste. E aí ela entra, né, em transe, entre aspas, vamos dizer assim, né? Ela se concentra e ela começa a narrar o que ela está sentindo. E ela fica tão deslumbrada, né? Porque o espírito leva ela para escutar essa música, essa harmonia do universo, e ela ficou tão nervosa achando que ia morrer. O sentimento dela, ela pede: joguem água no meu rosto, porque senão eu vou desprender. Ela achava que ia, né, o espírito não ia voltar mais para o corpo. É o livro dos médiuns? Posso ler um pedacinho? Pode. É livro dos médiuns? Não, é Obras Póstumas, primeira parte, capítulo 12, a música celeste. Isso. Então eles estão, como a Teresa falou, numa reunião familiar, e eles começam a ler o livro dos espíritos, concernente à música celeste. O tempo está acabando. Mas ele fala só. Então, é só no final ela fala, e ela fala assim: depois de passados alguns instantes, disse a moça: papai, vou adormecer, vou cair. E logo se lançou na poltrona: desperta-me. E ela pede para jogar água nela, porque ela está atordoada, quer dizer, atordoada não, ela está deslumbrada, com a música, que é de Bellini, o compositor. E aí ela: como poderia Bellini vir dar-me conselhos e ouvir a minha música? Aí engana-se, ela acha que é algum oleviano, mas não é. Então, próximo programa a gente continua. É muito legal esse detalhe aqui da sensibilidade da música. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Desculpe a correria no final, fiquei com Deus. Um abraço a todos, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.